disposição de fazer a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o único Deus, é o Deus criador de todas as coisas, é um Deus poderoso, é um Deus bondoso, é um Deus santo, é um Deus que quer o melhor para os teus filhos. E por isso, Senhor, nós engrandecemos o teu nome e queremos nessa manhã prestar-lhe culto, de forma que o Senhor possa se agradar. Ó Pai, coloque em nosso coração, Senhor, o desprendimento, a vontade de te servir, a vontade de aprender mais de ti, que tenhamos, Senhor, um coração ensinável, um coração inclinado à tua palavra, na busca da sabedoria que vem do Senhor. Ó Deus, faz isso conosco, nos ajude a compreender a tua vontade, nos ajude a entender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, os propósitos do Senhor para cada um de nós. Nos ajude. E é assim que nós queremos, nessa manhã, prestar-lhe culto, um culto agradável a ti. Esvazia-nos de nós, Pai, e nos enche com o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com os nossos louvores. Vamos adorar o Senhor nessa manhã com os seus atributos. Dizer que Ele é poderoso. Não haverá Deus é o Criador do céu e da terra. Fez o céu e o mar, e além disso tudo, enviou Jesus. Ele se humilhou na forma de servo. Nosso Deus é
todo o seu coração que Ele é. Podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Nosso Deus é poderoso. Todos juntos, ressurgiu, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos declarar. Levante seus braços, adora o Senhor nessa manhã. Ele se faz presente no nosso meio por sua palavra que nos garante. Essa tremenda graça derramada em nós essa manhã. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o Rei da Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, A minha cruz levou. você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a Ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar. Nossa cruz Ele levou. A minha cruz Te adoramos, Senhor, te agradecemos. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nosso Deus é digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno
toda a glória ao nosso Deus. O único digno que levou a cruz por nós, a esse Deus que fez tanto por nós. O que nós vamos fazer nessa manhã? O que nós vamos comprometer durante a nossa vida, a nossa existência aqui nessa terra? O que podemos dar ao Senhor? Como o salmista diz, por todos os benefícios para comigo. O salmista diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o Senhor enquanto eu viver. Nessa manhã você possa pensar nisso. Invoque o Senhor durante todos os seus dias da sua vida, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra. Senhor, quero viver pra o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Oh, que te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti, Senhor. Em santidade, vamos repetir mais uma vez. Senhor, quero viver pra o teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Declara, Senhor, nessa manhã que te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha
Vamos orar. Eu gostaria que nesse momento você colocasse a sua vida no altar do Senhor. Que você estivesse intercedendo por você mesmo, pela sua família, para que possamos viver para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, nesse instante, colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, as nossas faltas, as nossas negligências, as nossas desobediências. Sabemos, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes nós fazemos coisas que não Te agradam, coisas que vão de encontro à Tua vontade, coisas que Te entristecem, Pai. E nós queremos pedir perdão. Nós queremos, Pai, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor sonde a nossa mente, sonde o nosso coração e retira, Pai, tudo que não Te agrada, tudo que entristece o Teu coração, Senhor. Ó Deus, nos dê, Pai, disposição para cumprir a Tua vontade, de viver a Tua vontade, de estarmos, Pai, no centro da Tua vontade, dos Teus propósitos. É o que nós queremos Te pedir, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós somos fracos, pecadores, caídos, mas o Senhor nos ama. E o Senhor está sempre disposto a nos levantar, a nos fortalecer, a falar ao nosso coração, Pai. E nós Te pedimos, nos perdoe, nos capacite, Pai, para viver de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus propósitos. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem um propósito pessoal para cada um de nós. Nos mostre, ó Senhor, nos ajude a viver de forma que louvemos sempre o Teu nome. Tenha misericórdia de nós, transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, transforme, Senhor, a nossa família, transforme a Tua igreja. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos dar graça ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste,
que há também pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Podeis assentar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom ver a igreja cheia, apesar de muitos irmãos estarem viajando por causa do feriado, mas é muito bom ver a nossa igreja cheia. Louvamos a Deus pela vida de vocês, por cada um de vocês. Nós queremos conhecer aqueles nossos amigos, os nossos visitantes que estão aqui pela primeira vez. Você pode levantar sua mão para que possamos conhecer? E tem muita gente. Tem ali uma senhora, uma jovem senhora, uma senhora aqui, lá atrás, é muita gente. Sejam todos bem-vindos, agradecemos a presença de vocês e voltem outras vezes, tá bom? Queridos, vamos nesse momento fazer a entrega dos nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu gostaria de dizer que isso também faz parte do culto. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer, né, os dízimos à casa do tesouro. São os dízimos, as ofertas, a fidelidade dos irmãos que mantém a obra missionária, que mantém a igreja, as nossas despesas, né, que temos. E você também pode nesse momento, né, cultuar o Senhor também com o seu dízimo e a sua oferta. No bolsão da frente aí da sua cadeira tem os envelopes de dízimo, de oferta, uma oferta especial para o nosso espaço. Graças a Deus nós já compramos o nosso terreno e agora estamos na empreitada de conseguir recursos para iniciarmos a nossa construção. Você também pode fazer por Pix ou depósito bancário. Vamos nesse instante entregar os nossos dízimos e ofertas. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega
Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Queria convidar nossas crianças para virem aqui à frente. Nós temos um culto especial para elas. Podem vir, todas as crianças. Vamos orar pelas crianças, pelos dízimos, pelas ofertas. Podem assentar aqui na frente, pode sentar aqui na frente. Vamos orar, irmãos. Está chegando mais uma aqui. Muito bem, vamos orar. Vamos fechar os olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela fidelidade dos irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Pedimos que o Senhor esteja também, Pai, dando oportunidade àqueles que nesse dia não fizeram ainda. Ó Pai, muito obrigado. Pedimos que o Senhor nos ajude na administração desses recursos. Ajude o conselho da igreja, Pai, para que possam aplicá-lo da melhor forma possível, uma forma que agrade ao Senhor. Muito obrigado por esses dízimos e ofertas. Queremos, Pai, que o Senhor abençoe nossas crianças. Amém. São tantas crianças e nós te pedimos, fale aos coraçõezinhos dela, Pai. Que as professoras possam ser usadas pelo Senhor na transmissão da Tua palavra com fidelidade a essas crianças. Abençoe a cada uma, abençoe seus familiares, seus pais, seus responsáveis, aqueles que no dia a dia estão com elas. Que eles possam, Pai, ensinar essas crianças nos caminhos que elas devem andar, nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui, que alegria estarmos juntos nesse feriadão. Como o presbítero Renato mencionou, nós temos alguns irmãos que estão viajando, alguns irmãos que foram convocados por conta das festividades para trabalhar, trabalham na área de segurança pública e aí vão trabalhar durante todo esse período. Então temos uma parte dos nossos irmãos que estão viajando, parte que está trabalhando, espero que nenhuma parte que esteja brincando, mas eu fico feliz também porque por conta do feriado, acredito eu, temos muitos irmãos queridos que estão aqui. Estou vendo aqui, tem o Gibson e a Lusca, que fazia um tempão que não estava conosco, não é? Essa aí não é... Meu Jesus, saiu daqui uma criancinha, deve estar maior do que eu agora. Na família da Suelen também está toda aqui, sejam todos muito bem-vindos, bom demais ter... Bruno, né? Bruno aqui, acho que a maioria não conhece o Bruno, a Nájila aqui, sua família,
mas Bruno participou da fundação dessa igreja, quando a gente fazia reuniões lá na praça, nem tinha templo ainda, e o Bruno estava lá com a gente desde o comecinho. Muito bom ver você aqui, Bruno, e todos vocês que estão aqui conosco, que vieram pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. E, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los nessa hora para lermos juntos o texto base, que é o texto da nossa mensagem e que dá sequência à série que nós iniciamos no domingo passado. No domingo passado, nós iniciamos uma série de mensagens na carta de Tiago. E temos meditado sobre essa carta desde o domingo passado. E hoje vamos continuar exatamente do ponto que paramos. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 9. Semana anterior, nós meditamos no texto que ia do verso 1 ao verso 8. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura nos nossos monitores em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendem do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que Deus abençoe as suas palavras, em nome de Jesus. Vamos nesse momento orar. Peça comigo, peça por você, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome. A tua presença está aqui nesse lugar. Tu és real, tu és verdadeiro, tu estás vivo. E eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, o Senhor fale conosco, que sejamos edificados, confrontados, abençoados
pela exposição da tua palavra. Esse culto é para o Senhor, mas sabemos que tu és glorificado quando os teus filhos recebem a tua palavra e são transformados e adoram o teu nome. Eu te peço que isso aconteça, a começar de mim. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, nós começamos desde a sexta-feira passada aqui no nosso país um período onde tudo é permitido. Sim ou não? Não. As pessoas se permitem a muita coisa nesse período, mas aquilo que é proibido continua sendo proibido. Aquilo que é inadequado continua sendo inadequado. Aquilo que é errado continua sendo errado. Nós temos a consciência de que nesse período haverá um número maior, provavelmente, esperamos que não, de acidentes por conta da mistura de álcool e embriaguez. E beber e pegar o volante continua sendo uma infração, continua sendo um crime, mesmo nesses períodos de festa. Aqueles que, por conta dos excessos da bebida, seja lá o que for, se entregarem com mais avidez a suas inclinações físicas, carnais, promíscuas, tem que ter a consciência de que os processos biológicos continuam funcionando da mesma forma. E que gravidez indesejadas podem acontecer, que doenças sexualmente transmissíveis podem ser adquiridas. Porque essa licenciosidade que marca o período do carnaval não impede que, repito, aquilo que é certo continue sendo certo, aquilo que é errado continue sendo errado, e que as nossas escolhas tragam as consequências que geralmente elas apresentam. Isso vale para um período como esse, mas vale para a vida como um todo. Porque há situações diferentes dessa que nós estamos experimentando como país, de um período festivo, onde há uma liberdade maior, pelo menos, como eu disse, na mente das pessoas para fazerem o que querem. Há outras situações que também fogem da normalidade na nossa vida, e que, aparentemente, dão a impressão para muitos de que eles têm o direito de agir de uma maneira diferente por conta dessa situação. Nós vimos, desde o domingo passado, que os nossos irmãos aqui, os nossos irmãos em Cristo, do passado, da igreja do primeiro século, especificamente aqueles que faziam parte do povo judeu, estavam passando por uma situação também peculiar. Não era uma situação de normalidade, eles estavam passando por uma perseguição muito forte. Eles tiveram que fugir do seu país. Eles estavam sendo acusados por conta da sua fé, e essa acusação poderia trazer para eles malefícios como prisão, morte e expropriação de seus bens. E num contexto como esse, repito, que na prática é muito diferente do que eu apresentei agora, mas que em termos de situação diferente de uma vida comum, é um contexto no qual pode dar às pessoas a sensação de que elas podem, por conta da pressão, por conta da dificuldade, por conta das lutas que fogem do natural, abrir mão um pouco do seu compromisso com aquilo que é certo, do seu compromisso com aquilo que é verdadeiro, da sua responsabilidade, porque afinal de contas é muito sofrimento, é muita dor, é muita tristeza, então não me cobrem nada nesse momento. Essa postura, que poderia ser até vista de uma forma compreensiva por nós, começa a ser tratada, exortada aqui por Tiago, a partir do verso 9. Se do verso 1 ao verso 8, como nós vimos no culto passado, ele se ocupa em fortalecer os irmãos, mostrando que eles tinham motivos, mesmo em meio às lutas, para manterem-se alegres diante de Deus, e que eles deveriam perseverar nas orações, se manterem firmes, manterem-se agarrados, firmados na fé. Nós vemos que a partir do verso 9 aqui, ele toca nesse assunto também antes, mas de uma maneira muito enfática a partir do verso 9, Tiago, que é o apóstolo, o pastor da igreja de Jerusalém, começa a mostrar àqueles irmãos que, a despeito da dificuldade que eles estavam enfrentando, a despeito das lutas que eles estavam experimentando, eles deveriam permanecer no caminho do bem.
eles não tinham a liberdade ou a justificativa, por conta do sofrimento e das lutas, de agir de uma forma diferente da vocação para a qual eles foram chamados. E nós vimos aqui 4 porções de texto que vão falar sobre essa questão da postura correta, da prática do bem, do caminho do bem. E eu quero meditar nessas palavras com você nesse momento, pedindo para que o Senhor nos conduza. No verso 9, ele inicia falando algo muito interessante, que aparentemente não tem nada a ver diretamente com o que ele vai falar depois, mas que tem tudo a ver. Ele diz o seguinte: que o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua dignidade, e depois ele fala que aquele de boa condição, o irmão rico, deve gloriar-se na sua insignificância. O que é que Tiago está querendo falar aqui? O que é que significa isso? O humilde, o pobre, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para nós iniciarmos a meditação nesse ponto. E não precisa responder, mas pense nesse momento: você é rico? Sim ou não? Ó, tem gente respondendo: sou rico, sou rico. Você é pobre? Muitas vezes, a nossa definição de riqueza e de pobreza vai ser estabelecida a partir de quê? De uma comparação. De uma comparação. Alguns vão falar: olha, eu sou rico porque eu tenho uma casa, mesmo que não seja minha, mas eu tenho condição de pagar um aluguel para estar numa casa, eu tenho comida todo dia na minha mesa, eu tenho condição de pagar uma escola para os meus filhos, e eu tenho condição de ter acesso a uma saúde de qualidade. Isso para mim é riqueza. Mas alguns vão dizer: não, para que você se considere rico, você tem que ter, fora todo o seu patrimônio básico, casa, carro, etc., você tem que ter pelo menos R$1 milhão na sua conta. Outros vão achar que a riqueza é algo que vai muito além disso. Então, muitas vezes, quando nós estamos pensando nesse padrão de riqueza e de pobreza, nós usamos a comparação para estabelecermos se isso é uma realidade que nós vivenciamos ou não. E Tiago usa uma estratégia, creio eu, porque é texto sagrado, iluminado pelo Espírito Santo, muito interessante aqui para nos colocar no nosso devido lugar. Se é para olhar a sua condição a partir de uma ótica, olhe a partir da ótica divina. Olhe a partir da visão do alto, da visão do nosso Senhor. Porque, veja bem, quando ele fala que o humilde, o pobre, deve gloriar-se na sua condição, gloriar-se na sua dignidade, você que é pobre, se glorie pelo fato de você é digno, pelo fato de você, ser digno, e que você que é rico, se glorie pelo fato de você ser insignificante, ele está basicamente nos convidando a olhar para a nossa condição e o nosso status aqui de uma perspectiva espiritual. Ou seja, se alguém tem Cristo, e tendo Cristo é herdeiro das suas promessas de salvação, de restauração, de reconciliação com Deus, de promessa de vida eterna, essa pessoa pode não ter nada nessa vida, mas ela é digna. Ela tem a coisa mais preciosa da existência. Não existe nada que ela venha conquistar aqui, mesmo que ela seja uma pessoa do ponto de vista social, financeiro, muito humilde. Mas não existe nada que ela venha conquistar que se compare ao que ela já tem. Então, você que é humilde, meu irmão, não fique de cabeça baixa. Não fique se martirizando, não tenha vergonha ou constrangimento de estar congregando e convivendo com outras pessoas que talvez tenham uma condição melhor do que a sua do ponto de vista financeiro. Mas você que do ponto de vista financeiro é alguém privilegiado, não se apegue a isso. Saiba que você pode ter mais dinheiro do que você pode gastar. Que você pode ter o transporte... Aqui não existia carro, não é? Mas vamos contextualizar. Que você pode ter o cavalo mais caro que você poderia comprar.
que você pode ser uma pessoa que está muito bem de vida, mas essa não é a sua riqueza. Você continua sendo um pecador, necessitado da graça de Deus, pobre, cego e nu. Porque o que naturalmente essas condições terrenas fazem conosco é isso. Naturalmente, o que a condição humilde faz conosco é nos dar uma percepção de que nós temos pouca importância nessa vida. E uma condição muito boa do ponto de vista financeiro, às vezes nos faz pensarmos que somos mais poderosos do que somos. E quando Tiago diz, o rico se gloria na sua insignificância e o pobre se gloria na sua dignidade, ele está basicamente dizendo isso. Diante do Senhor vocês são um só. Vocês são uma coisa só. Vocês estão na mesma condição. Deus não se impressiona com a sua riqueza e Deus não fica constrangido ou com pena da sua pobreza, porque Ele salvou a ambos. O sangue de Jesus teve que ser derramado para redimir a ambos. E como seria bom se nós conseguíssemos entender isso, irmãos. Porque a igreja seria talvez o único ambiente na terra onde essas questões da nossa história, dos nossos recursos, dos nossos títulos, das nossas capacidades, não seriam determinantes para termos comunhão e para tratarmos com dignidade um ao outro. Não seria uma questão para, de fato, sermos um corpo conectado. Seria muito bom que o irmãozinho que vem a pé para a igreja chegasse aqui e se sentisse tão abençoado, tão próspero, tão feliz, como aquele outro irmão que chega num carro de 300 mil reais. Como também seria muito bom que aquele irmão que chega num carro de 300 mil reais se sentisse tão devedor de Deus, tão agraciado, tão humilde do ponto de vista de saber que o que ele tem não é nada perto daquilo que o Senhor deu de graça, como aquele irmão que veio a pé. E que, estabelecida essa realidade nos seus corações, eles pudessem de fato viver como irmãos. Não de acordo com a dinâmica que existe aí fora, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Onde aquele que tem se coloca acima e aquele que não tem se coloca se curvando. Só existe um Senhor aqui. Esse Senhor se chama Deus. Só existe um aqui nós devemos nos prostrar. Esse se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe um aqui nós devemos alguma coisa, pelo menos do ponto de vista espiritual. E esse é Deus. E é por isso que Tiago disse, olha, ele basicamente está atacando as tentações aqui que as condições apresentam para nós. O rico é tentado a se sentir alguém superior, seja insignificante. O pobre é tentado a se sentir alguém inferior. Sinta-se digno, porque vocês têm Jesus, porque vocês têm Deus, porque o Senhor está acima de vocês. Então, falando ainda sobre a questão daquele que é próspero, especificamente, ele diz, porque o sol se levanta como ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, desaparecerá a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Queridos, além de toda a grandiosidade que a riqueza do Senhor apresenta para nós, que as suas promessas representam para nós, ela é eterna. Ela não acaba, e é por isso que devemos nos gloriar nela, nos apegarmos nela, nos alegrarmos nela. Porque por mais vitorioso que você seja do ponto de vista financeiro e profissional nessa vida, isso tem um prazo de validade. Deus queira que você desfrute disso até o dia da sua morte, até o dia em que Deus o recolher. Mas quando Deus o recolher, acabou. Você deixa talvez uma condição muito boa para as suas gerações, mas aquilo dali, como nós falamos frequentemente, não é algo que você vai levar para o túmulo. Ninguém é faraó aqui para ser enterrado com as suas riquezas. O que nós vamos apresentar na glória é aquilo que nós fizemos conectados ao reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, olha, não ajunte tesouros no céu, não ajunte tesouros na terra, perdão. Ajunte tesouro no céu. Viva por aquilo que é valioso do ponto de vista do reino. Se você foi dotado por Deus por uma capacidade de fazer boas escolhas, de trabalhar corretamente, de seguir em frente, de crescer na vida, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, mas entenda que isso é acessório. Você não existe em função disso.
Se você é cristão, existe algo maior que você deve buscar. O texto, então, depois de mostrar que a nossa condição aqui não é o que determina a nossa visão a nosso respeito, que não é a condição material, financeira, que deve estabelecer um critério de quem nós somos, ele começa a mostrar os riscos que estão ao nosso redor, que estão dentro de nós também. Mas ele começa a mostrar a fonte daquilo que é ruim e a fonte daquilo que é bom, para nos alertar em nossas escolhas. Ele diz, verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esses irmãos aqui estavam sendo provados, sim ou não? Sim. Quando nós pensamos em prova, nós podemos trazer à nossa memória a figura da prova, a prova de escola mesmo. Quando nós estamos sendo testados ali, às vezes com questões difíceis, mas que quando são superadas, nos dão o veredito de aprovados. Nós somos aprovados diante da prova. O que esses irmãos, nós vimos isso no domingo passado já, estavam enfrentando, era uma prova. Eles estavam sofrendo por causa da fé. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé. Eles estavam passando por essa situação pela fé em Cristo. E prova é algo, sim, que Deus permite que venha sobre o seu povo, porque nós vivemos num mundo quebrado, num mundo caído, para que isso fortaleça a nossa fé. E o objetivo da prova é nos aprovar. Quando nós passamos pela prova, a orientação de Deus é: permaneça firme, para que você seja aprovado. Mas ele também traz uma promessa: um dia essa prova vai passar. E é nesse momento em que você desfrutará da aprovação. Eu me lembro, era triste ter que estudar para a semana de prova, ficar, às vezes, tentando adquirir todo o conhecimento acumulado que eu deveria ter adquirido ao longo do bimestre, semestre, eu não lembro como era na época. Eu não fui um aluno muito bom na escola, na faculdade, depois eu aprendi a gostar de estudar, mas da escola minha mãe sabe, né? Então, quando chegava na semana de prova, era aquela coisa, virando a madrugada para tentar entender tudo, e, meu Deus, era um sofrimento. Mas quando eu fazia a prova e tinha um bom resultado, era a melhor coisa do mundo, pegar aqueles resultados, sair correndo para casa: mãe, olha quanto eu tirei! E ficava feliz, aquela coisa toda. Por quê? Passar pela prova não é muito bom, mas ser aprovado é excelente. E esse é o objetivo de Deus. Estamos sendo provados nesse mundo. Cada um numa intensidade, cada um de uma forma diferente. Alguns aspectos comuns, outros não. Mas a proposta, o mandamento, a expectativa de Deus em relação ao seu povo, nesse ponto, é uma só: sejam aprovados, passem. E como é que a gente passa? Se mantendo firme. E como é que a gente fica firme? Orando de maneira perseverante, buscando fortalecimento em Deus, caminhando juntos. É isso que o texto está falando aqui. E quando nós passarmos pela prova, nós vamos desfrutar desse benefício. Mas se a prova durar a vida inteira, vai ser difícil, mas não tem problema, porque o maior prêmio é a coroa da vida, ou a vida como uma coroa. Isso aqui é promessa de vida eterna para mim e para você. Nós vamos receber a vida que não acaba, a vida que é perfeita, a vida que é como Deus pensou no início. Uma coisa que é tão boa que a gente não consegue imaginar. Uma vida sem tristeza, sem choro, sem ranger de dentes. Essa é a promessa cristã. E eu sempre faço, sempre
tivesse amigos e nossos ouvidos nessa aula para recebermos a